Olhe para a imagem de Jesus que você tem na sua mente agora. Vá em frente. Feche os olhos por um segundo e visualize o rosto dele. Cabelos longos e castanhos, talvez loiros, olhos azuis ou verdes, pele clara, quase pálida, barba bem aparada, traços suaves, europeus, refinados. Um homem que não estaria fora de lugar caminhando pelas ruas de Roma, Paris ou Londres. Esta é a imagem que bilhões de pessoas carregam em seus corações. A imagem que está pendurada nas paredes de igrejas em todos os continentes. A imagem que foi pintada por Michelangelo, por Da Vinci, por Caravaggio. A imagem que os missionários levaram para a África, para a Ásia, para as Américas. Agora eu preciso te contar algo. Essa imagem é uma mentira. Uma mentira construída ao longo de séculos, tão antiga e tão profundamente enraizada na cultura ocidental que a maioria das pessoas jamais parou para questioná-la. Uma mentira que serviu a propósitos muito específicos, propósitos de poder, de dominação, de controle. E houve um homem que descobriu isso há quase 400 anos. Seu nome era Baruch Spinoza, Amsterdã, século XVII. Uma cidade de canais escuros e segredos mais escuros ainda, onde judeus fugidos da Inquisição portuguesa tentavam reconstruir suas vidas, onde filósofos se escondiam atrás de pseudônimos, onde livros proibidos circulavam de mão em mão como contrabando precioso. Foi nessa cidade que nasceu um dos maiores pensadores que a humanidade já produziu. Um homem que, aos 23 anos, foi expulso de sua própria comunidade judaica com uma maldição tão terrível que proibia qualquer pessoa de falar com ele, de ficar a menos de 4 côvados de distância dele, de ler qualquer coisa que ele escrevesse. Por quê? Porque Spinoza fez perguntas. Perguntas perigosas que ameaçavam não apenas a fé judaica, mas toda a estrutura do pensamento religioso ocidental. Perguntas sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Moisés, sobre os milagres, e crucialmente perguntas sobre Jesus de Nazaré. Spinoza não era cristão. Ele foi criado como judeu, embora tenha sido expulso dessa fé. Ele não tinha nenhum interesse em defender a divindade de Cristo ou em propagar o cristianismo. O que ele tinha era algo muito mais perigoso, uma mente absolutamente comprometida com a verdade, independentemente das consequências. E quando Spinoza voltou seus olhos analíticos para a figura histórica de Jesus, ele viu algo que a Igreja havia trabalhado incansavelmente para esconder. Ele viu um homem do Oriente Médio, um judeu da Galileia, um carpinteiro de Nazaré, um pregador itinerante que caminhou sob o sol implacável da Palestina, que comeu o pão dos pescadores do mar da Galileia, que falou aramaico com sotaque galileu, que foi circuncidado ao 8º dia conforme a lei de Moisés. Um homem que, em termos de aparência física, teria muito mais em comum com os palestinos de hoje do que com qualquer modelo europeu. Pele morena, cabelos escuros e provavelmente crespos, nariz proeminente, traços semíticos. Esta era a realidade histórica que Spinoza identificou através de sua análise meticulosa dos textos bíblicos e do contexto geográfico e etnográfico da Palestina do primeiro século. E esta realidade levanta uma pergunta devastadora. Se Jesus era um homem de pele morena, um judeu do Oriente Médio, como foi que ele se transformou no homem branco de olhos azuis que vemos nas igrejas de todo o mundo? Como essa transformação aconteceu? Quem a realizou? E mais importante ainda, por quê? Essas são as perguntas que vamos responder juntos nesta jornada. Mas eu preciso te avisar de algo antes de continuarmos. O que você está prestes a descobrir não é confortável, não é fácil, não é o tipo de coisa que você pode ouvir e depois simplesmente esquecer, porque uma vez que você vê a verdade, uma vez que você realmente entende como e por que a imagem de Jesus foi sistematicamente alterada ao longo dos séculos, você nunca mais consegue olhar para uma igreja da mesma forma. Você nunca mais consegue olhar para a história da mesma forma. Você nunca mais consegue olhar para o mundo da mesma forma. Spinoza pagou um preço altíssimo por buscar essa verdade. Ele perdeu sua família, sua comunidade, sua identidade religiosa. Ele viveu o resto de sua vida em relativo isolamento, polindo lentes para sobreviver, escrevendo filosofia nas horas vagas, sempre olhando por cima do ombro,
sempre consciente de que seus inimigos eram muitos e poderosos. Mas ele nunca parou de buscar, porque ele entendeu algo fundamental sobre a natureza humana. Nós preferimos mentiras confortáveis a verdades difíceis, preferimos imagens que nos fazem sentir bem a realidades que nos desafiam. Preferimos um Jesus que se parece conosco a um Jesus que nos força a confrontar nossos próprios preconceitos. E foi exatamente isso que os poderes religiosos e políticos da Europa entenderam há séculos. Um Jesus branco era útil, um Jesus europeu era conveniente, um Jesus que se parecia com os conquistadores justificava a conquista, um Jesus que se parecia com os colonizadores santificava a colonização. Mas o Jesus real, o Jesus histórico, o Jesus que realmente caminhou pelas estradas empoeiradas da Galileia, esse Jesus era inconveniente, esse Jesus precisava ser apagado. E foi, até agora. Porque hoje, neste momento, você e eu vamos fazer juntos o que Spinoza começou há quase 400 anos. Vamos retirar as camadas de tinta europeia que cobrem o rosto verdadeiro de Jesus, vamos atravessar séculos de manipulação artística e teológica, vamos voltar às origens, aos textos, às evidências históricas e arqueológicas, e vamos descobrir quem realmente foi o homem de Nazaré. Você está pronto? Porque não há volta depois daqui. A jornada começa agora. Para entender o que Spinoza descobriu sobre a verdadeira aparência de Jesus, precisamos primeiro entender quem foi esse homem extraordinário e por que suas ideias eram tão perigosas que ele precisou ser silenciado. Baruch Spinoza nasceu em 24 de novembro de 1632 em Amsterdã, no seio de uma família de judeus sefarditas portugueses. Seus pais e avós haviam fugido de Portugal para escapar das garras da Inquisição, aquela máquina terrível de tortura e morte que a Igreja Católica havia criado para eliminar qualquer pensamento que desafiasse sua autoridade absoluta. Eles chegaram à Holanda buscando liberdade, buscando um lugar onde pudessem praticar sua fé sem medo de serem queimados vivos em praça pública. E encontraram essa liberdade, pelo menos parcialmente, nas ruas úmidas e nos canais gelados de Amsterdã. O jovem Baruch foi educado na tradição judaica ortodoxa. Ele estudou hebraico, estudou a Torá, estudou o Talmud, estudou os comentários dos grandes rabinos medievais. Seus professores logo perceberam que estavam diante de uma mente excepcional, uma inteligência que absorvia conhecimento como uma esponja absorve água. Mas também perceberam algo mais, algo que os preocupava profundamente. O jovem Spinoza fazia perguntas demais. Ele não aceitava respostas prontas. Ele queria entender o porquê de cada afirmação, a lógica por trás de cada dogma, a evidência que sustentava cada crença. E quando as respostas que recebia não faziam sentido para sua mente rigorosamente lógica, ele simplesmente não conseguia fingir que faziam. Foi assim que Spinoza começou sua jornada em direção à heresia. Não por rebeldia, não por desejo de chocar ou provocar, mas simplesmente porque sua mente não conseguia aceitar contradições lógicas, não conseguia abraçar crenças que não resistiam ao escrutínio da razão. Ele começou a estudar latim, o que lhe abriu as portas para a filosofia europeia. Ele leu Descartes, leu os filósofos antigos, leu os cientistas que estavam revolucionando a compreensão humana do universo. E quanto mais lia, mais percebia que muitas das crenças que havia sido ensinado a aceitar como verdades absolutas eram, na verdade, construções humanas, histórias criadas por homens para servir a propósitos humanos. A comunidade judaica de Amsterdã tentou silenciá-lo. Primeiro com avisos, depois com ameaças, depois com subornos. Ofereceram-lhe uma pensão anual generosa se ele simplesmente concordasse em manter suas opiniões para si mesmo e continuar frequentando a sinagoga como um judeu respeitável. Spinoza recusou. Ele não podia viver uma mentira, não podia fingir acreditar em coisas que sua razão havia demonstrado serem falsas. E assim, em 27 de julho de 1656, aos 23 anos de idade, Baruch Spinoza foi formalmente excomungado da comunidade judaica de Amsterdã, com as palavras mais terríveis que um érem poderia conter. O texto da excomunhão é um documento assustador, que vale a pena conhecer para entender a magnitude do que Spinoza enfrentou. Os líderes da comunidade declararam que,
Tendo há muito conhecimento das más opiniões e atos de Baruque de Spinoza, e tendo tentado por diversos meios e promessas retirá-lo de seus maus caminhos, mas não conseguindo corrigi-lo, e pelo contrário, recebendo a cada dia mais informações sobre as abomináveis heresias que ele praticava e ensinava, e sobre seus atos monstruosos, decidiram que o dito Spinoza deveria ser excomungado e expulso da nação de Israel. E então vieram as maldições, que ele seja maldito de dia e maldito de noite, maldito quando se deitar e maldito quando se levantar, maldito quando sair e maldito quando entrar, que o Senhor não o perdoe jamais, que a ira e o furor do Senhor ardam contra este homem, e tragam sobre ele todas as maldições escritas no livro da lei, que o Senhor apague seu nome de sob o céu, que o Senhor o separe de todas as tribos de Israel, com todas as maldições do firmamento escritas no livro da lei. E havia mais. Ninguém deveria se comunicar com ele oralmente ou por escrito. Ninguém deveria prestar-lhe qualquer favor. Ninguém deveria ficar sob o mesmo teto que ele. Ninguém deveria aproximar-se dele a menos de 4 côvados de distância. Ninguém deveria ler qualquer documento escrito ou ditado por ele. Spinoza foi, em essência, transformado em um morto-vivo, um fantasma que ainda respirava, mas que não existia mais para sua comunidade, sua família, seus amigos de infância. Seu próprio pai havia morrido alguns anos antes, mas sua irmã tentou impedi-lo de receber sua parte na herança familiar. Spinoza processou-a e ganhou, mas depois recusou o dinheiro. Ele queria apenas provar um princípio, não enriquecer às custas de uma família que o havia rejeitado. Após a excomunhão, Spinoza mudou-se para os arredores de Amsterdã e depois para outras cidades holandesas, vivendo uma vida simples e modesta. Ele aprendeu o ofício de polidor de lentes, um trabalho delicado que exigia paciência e precisão e que lhe proporcionava o suficiente para viver sem depender de ninguém. Durante o dia, polia lentes para microscópios e telescópios, aqueles instrumentos revolucionários que estavam abrindo novos mundos para a ciência. Durante a noite, escrevia filosofia. E foi nessas noites silenciosas, com a poeira de vidro ainda em suas roupas e o cheiro de metal em suas mãos, que Spinoza desenvolveu as ideias que iriam abalar os fundamentos do pensamento ocidental. Uma dessas ideias dizia respeito à natureza dos textos sagrados. Spinoza foi um dos primeiros pensadores a aplicar o método de análise histórica e crítica à Bíblia. Ele tratou os textos sagrados não como palavras divinas caídas do céu, mas como documentos históricos escritos por homens em contextos específicos, com propósitos específicos, carregando os preconceitos e limitações de seus autores humanos. Esta abordagem, que hoje chamamos de crítica bíblica, era absolutamente revolucionária no século XVII, e foi através dessa lente analítica que Spinoza examinou a questão da aparência física de Jesus. Spinoza observou algo que deveria ser óbvio, mas que séculos de condicionamento religioso haviam obscurecido. Os evangelhos não descrevem a aparência física de Jesus. Não há nenhuma passagem em Mateus, Marcos, Lucas ou João que diga qual era a cor dos olhos de Jesus, qual era o tom de sua pele, como eram seus cabelos. Esta ausência é, em si mesma, significativa. Os autores dos evangelhos, que eram judeus escrevendo para audiências que incluíam muitos judeus, aparentemente não sentiram necessidade de descrever a aparência de Jesus, porque essa aparência era perfeitamente comum, perfeitamente esperada, perfeitamente normal para um judeu da Galileia do primeiro século. Jesus se parecia com qualquer outro homem de sua região e de seu tempo. Não havia nada de notável em sua aparência física que merecesse menção. Mas então Spinoza fez a pergunta crucial. Se os textos bíblicos não descrevem a aparência de Jesus, de onde veio a imagem que todos conhecemos? De onde veio esse Jesus de pele clara, olhos azuis e cabelos castanhos que domina a iconografia cristã? A resposta, como Spinoza começou a perceber, não estava nos textos sagrados, mas na história política e cultural da Igreja. A imagem de Jesus foi construída ao longo de séculos, camada por camada, pincelada por pincelada, para servir aos interesses daqueles que detinham o poder religioso e político na Europa. E essa construção começou muito cedo,
muito antes de Michelangelo pintar a Capela Sistina, muito antes de Da Vinci criar sua Última Ceia. Para entender essa construção, Spinoza voltou-se para a história do cristianismo primitivo e para a geografia da Palestina antiga. Ele entendeu que, para descobrir como Jesus realmente era, precisava primeiro entender o mundo em que Jesus viveu, as pessoas entre as quais Jesus nasceu e cresceu, a realidade física e cultural da Galileia do primeiro século. E foi essa investigação que revelou uma verdade que a Igreja havia trabalhado tão arduamente para esconder. Jesus era um homem do Oriente Médio, com todas as características físicas que isso implica. Um homem de pele morena, cabelos escuros, traços semíticos. Um homem que, se caminhasse pelas ruas de qualquer cidade europeia medieval, seria imediatamente identificado como um estrangeiro, um oriental, um outro. A Galileia do primeiro século era uma região de colinas verdejantes e vales férteis, banhada pelo Mar da Galileia e abençoada por um clima mediterrâneo que permitia o cultivo de oliveiras, videiras e cereais. Mas era também uma terra de tensões e conflitos, ocupada pelas legiões romanas, governada por reis fantoches como Herodes Antipas, habitada por uma população majoritariamente judaica que sonhava com a libertação e a restauração do reino de Israel. Foi nesse contexto que nasceu Jesus de Nazaré por volta do ano 4 antes da Era Comum, em uma pequena aldeia de talvez 200 ou 300 habitantes, tão insignificante que não é mencionada em nenhum texto antigo fora dos evangelhos. Nazaré ficava nas colinas da Baixa Galileia, a poucos quilômetros da cidade de Séforis, que Herodes Antipas estava reconstruindo como sua capital. É possível, até provável, que José, o pai adotivo de Jesus, tenha trabalhado como carpinteiro ou construtor nas obras de Séforis, levando consigo o jovem Jesus para aprender o ofício. Isso significa que Jesus cresceu não apenas como um camponês galileu, mas como um artesão, um trabalhador manual, um homem que conhecia o peso do martelo e a resistência da madeira, que tinha calos nas mãos e músculos nos braços, que suava sob o sol mediterrâneo e dormia o sono dos trabalhadores exaustos. Mas o que Spinoza queria saber era como esse homem se parecia, qual era sua aparência física, e para responder a essa pergunta, ele precisava entender a composição étnica da população da Galileia no primeiro século. Os galileus eram judeus, descendentes das tribos de Israel, que haviam habitado a região desde tempos antigos. Eles falavam aramaico como língua cotidiana e hebraico como língua litúrgica, embora muitos também conhecessem algum grego devido à influência helenística que permeava todo o Mediterrâneo Oriental. Etnicamente, eles eram semitas, pertencentes ao mesmo grupo populacional que incluía os árabes, os fenícios, os arameus e outros povos do Oriente Médio. A antropologia física moderna, baseada no estudo de restos mortais do período, nos dá uma imagem bastante clara de como eram os judeus da Palestina do primeiro século. Eles eram, em média, mais baixos do que os europeus modernos, com homens medindo cerca de 1,65 m. Sua pele variava do moreno claro ao moreno escuro, com tons de oliva característicos dos povos mediterrâneos orientais. Seus cabelos eram predominantemente escuros, variando do castanho escuro ao preto, e frequentemente crespos ou ondulados. Seus olhos eram castanhos ou negros. Seus traços faciais incluíam narizes proeminentes, muitas vezes aquilinos, maçãs do rosto marcadas e barbas espessas, que os homens adultos usavam como sinal de maturidade e dignidade. Essa descrição pode parecer técnica, mas suas implicações são profundas. Se Jesus era um judeu típico da Galileia do primeiro século, então ele tinha pele morena, cabelos escuros e crespos, olhos castanhos e traços semíticos. Ele se parecia muito mais com um palestino ou sírio contemporâneo do que com qualquer europeu. Ele se parecia muito mais com as pessoas que hoje são frequentemente discriminadas e perseguidas no Ocidente do que com as pessoas que historicamente detiveram o poder nas sociedades cristãs. Esta é uma verdade desconfortável, uma verdade que desafia séculos de representação artística e imaginário popular, uma verdade que muitas pessoas prefeririam não confrontar. Spinoza,
confrontou essa verdade com a coragem intelectual que o caracterizava. Ele entendeu que a transformação de Jesus em um homem branco não foi um acidente, não foi um erro inocente de artistas bem-intencionados. Foi um processo deliberado, uma escolha política e teológica que serviu para alinhar a figura de Cristo com os interesses dos poderes dominantes da Europa cristã. Um Jesus branco era um Jesus que legitimava a supremacia europeia. Um Jesus branco era um Jesus que podia ser usado para justificar a conquista de povos de pele escura em nome da evangelização. Um Jesus branco era um Jesus que não desafiava a ordem racial que começava a se cristalizar na Europa da Idade Média e que explodiria em toda a sua violência durante a era colonial. Mas a análise de Spinoza foi além da mera descrição física. Ele entendeu que a aparência de Jesus estava intimamente ligada à sua identidade cultural e religiosa como judeu. Jesus não era apenas um homem de pele morena. Ele era um judeu observante que vivia de acordo com a lei de Moisés, que frequentava a sinagoga, que celebrava as festas judaicas, que usava os tzitzit nas franjas de suas vestes, que recitava as orações hebraicas, que conhecia as escrituras de cor. Sua judaicidade não era um detalhe secundário de sua biografia, era o núcleo de sua identidade, o solo de onde brotaram seus ensinamentos, o contexto sem o qual suas palavras e ações se tornam incompreensíveis. E aqui está o que você precisa entender, você que está acompanhando essa jornada até agora. Você que chegou até este ponto da história demonstrou algo importante sobre si mesmo. Você é um buscador de verdades, alguém que não se contenta com respostas prontas, alguém que tem a coragem de questionar o que sempre lhe foi apresentado como inquestionável. Isso não é comum. A maioria das pessoas prefere o conforto das certezas herdadas, prefere não fazer as perguntas que podem desestabilizar sua visão de mundo. Mas você está aqui lendo estas palavras, acompanhando Spinoza nessa investigação perigosa. E eu preciso te pedir algo. Se essa história está ressoando com você, se essas revelações estão fazendo você pensar de forma diferente sobre Jesus, sobre a igreja, sobre a história que nos foi contada, então eu quero ouvir sua voz. Deixe um comentário agora mesmo contando o que você está sentindo. Você já tinha pensado na verdadeira aparência de Jesus antes? Você já tinha questionado por que ele é sempre representado como um homem branco? O que significa para você descobrir que essa imagem foi construída, que ela não corresponde à realidade histórica? Seus pensamentos são importantes, e eu quero conhecê-los. E se você está chegando agora neste canal, se este é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, então eu tenho um convite especial para você. Nós estamos apenas começando essa jornada. Há muito mais por vir, revelações ainda mais profundas, conexões ainda mais surpreendentes entre a filosofia de Spinoza e a verdade sobre Jesus que a Igreja tentou esconder. Se você não quiser perder nada disso, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sino de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. E acredite, o que vem a seguir vai fazer o que você já ouviu parecer apenas um aperitivo. Agora voltemos a Spinoza e sua investigação sobre a identidade judaica de Jesus. Para Spinoza, o fato de Jesus ser judeu não era apenas uma questão de aparência física ou de práticas religiosas. Era uma questão de visão de mundo, de forma de entender Deus, o universo e o lugar do ser humano no cosmos. Os judeus do primeiro século tinham uma compreensão muito específica de sua relação com o divino, uma compreensão moldada por séculos de história, de exílio, de sofrimento, de esperança messiânica. Jesus nasceu dentro dessa tradição, foi formado por ela, e seus ensinamentos só fazem sentido quando compreendidos dentro desse contexto judaico. Tomemos, por exemplo, o conceito de reino de Deus, que está no centro da pregação de Jesus, conforme registrada nos Evangelhos. Para um ouvinte moderno, especialmente um ouvinte cristão educado em séculos de teologia europeia, o reino de Deus evoca imagens de céu, de vida após a morte, de salvação espiritual. Mas para um judeu do primeiro século, o reino de Deus era algo muito mais concreto e político. Era a esperança de que Deus interviria na história para libertar Israel do jugo estrangeiro, para restaurar a dinastia davídica,
para estabelecer uma era de justiça e paz na terra. Quando Jesus pregava que o reino de Deus estava próximo, seus ouvintes judeus entendiam isso como uma mensagem de libertação nacional, não apenas espiritual. Spinoza percebeu que grande parte da teologia cristã posterior havia distorcido os ensinamentos de Jesus ao arrancá-los de seu contexto judaico original. O Jesus judeu foi transformado em um Jesus universal, o que em si não seria necessariamente problemático, mas essa universalização veio acompanhada de uma negação da judaicidade de Jesus, de um antissemitismo crescente que culminaria em séculos de perseguição aos judeus em nome daquele que foi, ele próprio, um judeu devoto. A ironia é brutal. Os cristãos europeus perseguiram e massacraram judeus em nome de um Messias judeu, enquanto simultaneamente apagavam os traços judaicos da imagem desse Messias, transformando-o em um europeu de olhos azuis. Esta transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual que se estendeu por séculos, começando já nas primeiras décadas, após a morte de Jesus, quando o cristianismo começou a se separar do judaísmo e a buscar convertidos entre os gentios do Império Romano. Para tornar Jesus atraente para gregos e romanos, os primeiros missionários cristãos começaram a enfatizar os aspectos de sua mensagem que ressoavam com a filosofia helenística e a minimizar os aspectos mais especificamente judaicos. O Jesus que emerge das cartas de Paulo, por exemplo, já é um Jesus significativamente helenizado, um Jesus que fala a linguagem do platonismo popular e do misticismo greco-romano. A ausência de uma descrição física de Jesus nos evangelhos canônicos é um dos fatos mais intrigantes da literatura cristã primitiva. Mateus, Marcos, Lucas e João nos contam sobre os milagres de Jesus, sobre seus ensinamentos, sobre seus confrontos com as autoridades religiosas, sobre sua paixão e morte. Eles nos dizem que ele nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, que foi batizado no Rio Jordão, que pregou na Galileia, que morreu em Jerusalém. Mas em nenhum momento eles nos dizem como ele se parecia. Não sabemos pelos evangelhos se Jesus era alto ou baixo, gordo ou magro, se tinha barba ou era imberbe, se seus olhos eram claros ou escuros, se sua pele era clara ou morena. Esta ausência é ainda mais notável quando comparamos os evangelhos com outras biografias antigas. Os historiadores greco-romanos frequentemente incluíam descrições físicas de seus personagens. Suetônio, por exemplo, nos diz que Júlio César era alto, de pele clara, com membros bem formados, rosto largo e olhos negros penetrantes. Plutarco descreve Alexandre, o Grande, como tendo a pele clara com um tom rosado, especialmente no peito e no rosto, e um odor agradável que emanava de seu corpo. Os escritores antigos entendiam que a aparência física de uma pessoa era parte importante de sua caracterização, especialmente quando se tratava de figuras de grande importância histórica ou religiosa. Por que, então, os evangelistas não descreveram Jesus? Spinoza propôs uma explicação elegante. Os evangelhos foram escritos por judeus para audiências que incluíam muitos judeus em um período relativamente próximo à vida de Jesus, quando ainda havia pessoas vivas que o tinham conhecido pessoalmente ou que conheciam pessoas que o tinham conhecido. Nesse contexto, uma descrição física detalhada seria desnecessária, porque a aparência de Jesus seria presumida como a aparência normal de um judeu galileu. Descrever Jesus fisicamente seria como um brasileiro de hoje descrever outro brasileiro como tendo cabelos escuros e pele morena. A informação seria tão óbvia que nem mereceria menção. Mas há outra possibilidade que Spinoza também considerou. A ausência de descrição física pode ter sido deliberada, uma escolha teológica consciente por parte dos evangelistas. No pensamento judaico, havia uma forte tradição de resistência à representação visual do divino. O segundo mandamento proibia expressamente a criação de imagens de Deus. Se os primeiros cristãos acreditavam que Jesus era, de alguma forma, a manifestação do divino na terra, então descrever sua aparência física poderia ser visto como uma violação desse princípio. Melhor deixar a aparência de Jesus indefinida, permitindo que cada fiel o imaginasse, de acordo com sua própria compreensão espiritual. O problema é que os seres humanos não toleram bem o indefinido.
Nós temos uma necessidade profunda de visualizar, de concretizar, de dar forma às abstrações. E assim, muito cedo na história do cristianismo, os fiéis começaram a criar imagens de Jesus. As primeiras representações cristãs de Jesus datam dos séculos II e III, encontradas principalmente nas catacumbas de Roma, onde os cristãos perseguidos enterravam seus mortos e se reuniam para cultos secretos. Essas imagens primitivas são fascinantes porque mostram um Jesus muito diferente daquele que conhecemos hoje. Nas catacumbas romanas, Jesus é frequentemente representado como um jovem imberbe, com cabelos curtos, vestindo uma túnica romana. Ele se parece muito mais com um jovem filósofo greco-romano do que com um profeta judeu barbudo. Em algumas imagens, ele é representado como Orfeu, o músico mítico da tradição grega, tocando uma lira e encantando os animais ao seu redor. Em outras, ele aparece como o bom pastor, um jovem carregando um cordeiro nos ombros, uma imagem que tinha paralelos tanto na tradição judaica quanto na iconografia pagã. O que essas imagens primitivas não mostram é qualquer traço semítico distintivo. Desde o início, os cristãos romanos representaram Jesus à sua própria imagem. Spinoza entendeu que essa transformação visual de Jesus era parte de um processo mais amplo de helenização e romanização do cristianismo. À medida que a nova religião se espalhava pelo Império Romano e atraía cada vez mais convertidos gentios, ela ia se adaptando aos gostos e expectativas de seu novo público. O Jesus judeu da Galileia foi gradualmente substituído por um Jesus que falava a linguagem cultural do mundo greco-romano. Suas parábolas, originalmente enraizadas na vida agrícola da Palestina, foram reinterpretadas através das lentes da filosofia platônica. Seus ensinamentos éticos foram harmonizados com a moral estoica. E sua aparência física foi remodelada para se conformar aos padrões estéticos do Mediterrâneo ocidental. Este processo acelerou-se dramaticamente após o Édito de Milão em 313, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo, e ainda mais após o Édito de Tessalônica em 380, quando o imperador Teodósio fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. De repente, o cristianismo deixou de ser uma religião de escravos, pobres e marginalizados para se tornar a religião do poder, a religião dos imperadores, a religião que legitimava a ordem estabelecida. E a imagem de Jesus precisou mudar para refletir essa nova realidade. O Jesus das catacumbas, jovem, imberbe, vestido simplesmente, deu lugar a um Jesus majestoso, barbudo, vestido com mantos imperiais, sentado em um trono celestial, cercado de anjos e santos. O Jesus que havia dito que seu reino não era deste mundo foi transformado no Pantocrator, o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, cuja imagem adornava os tetos das basílicas imperiais e os mosaicos dos palácios episcopais. Este Jesus não era mais um carpinteiro galileu, era um imperador cósmico, e sua aparência refletia essa transformação teológica. Mas mesmo esse Jesus imperial ainda não era o Jesus loiro de olhos azuis que conhecemos hoje. Nas representações bizantinas dos séculos IV ao XV, Jesus ainda mantinha algumas características mediterrâneas: pele olivácea, cabelos e barba castanho escuros, traços que, embora estilizados, ainda evocavam uma origem oriental. Foi na Europa Ocidental, especialmente a partir do Renascimento, que a transformação final ocorreu. Os grandes mestres italianos, flamengos e alemães pintaram Jesus à imagem dos modelos que tinham à disposição. Europeus de pele clara, muitas vezes com características do norte da Europa. O Jesus de Michelangelo, o Jesus de Rafael, o Jesus de Dürer, todos eles são inconfundivelmente europeus. Spinoza, vivendo no século XVII, estava testemunhando o resultado final de mais de 1000 anos de transformação iconográfica. O Jesus que ele via nas igrejas de Amsterdã e Haia era um Jesus completamente europeizado, um Jesus que não guardava nenhuma semelhança com o homem histórico que havia caminhado pelas estradas da Galileia. Spinoza entendeu que essa transformação não era inocente, não era meramente estética. Era uma transformação política, uma forma de apropriação cultural, uma maneira de fazer de Jesus
um aliado dos poderes europeus, em vez de uma figura potencialmente subversiva que desafiava todas as estruturas de poder e privilégio. A questão que Spinoza levantou e que continua relevante até hoje é: o que se perde quando transformamos Jesus em algo que ele não era? O que acontece quando o Messias dos pobres e oprimidos é transformado no ícone dos ricos e poderosos? O que significa adorar uma imagem que foi deliberadamente falsificada para servir a interesses de dominação? Essas perguntas não são meramente acadêmicas. Elas tocam no coração da fé cristã e na integridade moral de uma religião que afirma ser baseada na verdade. Para compreender plenamente como a imagem de Jesus foi transformada ao longo dos séculos, precisamos mergulhar na história da arte cristã e entender as forças políticas, teológicas e culturais que moldaram essa evolução. A história começa, como vimos, nas catacumbas de Roma, mas rapidamente se expande para abranger todo o mundo mediterrâneo e, eventualmente, toda a Europa e além. É uma história de poder, de propaganda, de manipulação consciente e de acomodação inconsciente aos preconceitos culturais de cada época. Os primeiros 3 séculos da era cristã foram um período de experimentação iconográfica. Não havia uma imagem padronizada de Jesus, e diferentes comunidades cristãs o representavam de maneiras diferentes. Em algumas regiões, Jesus era retratado como um filósofo, segurando um rolo de pergaminho e ensinando seus discípulos. Em outras, ele aparecia como um taumaturgo, um fazedor de milagres, curando os doentes e ressuscitando os mortos. Em outras ainda, ele era o bom pastor, uma imagem pastoral e reconfortante que tinha raízes tanto na tradição judaica do Salmo 23, quanto na iconografia pagã de Orfeu e Hermes. Essa diversidade começou a se reduzir no século IV, quando o cristianismo se tornou primeiro tolerado e depois oficial no Império Romano. A institucionalização da Igreja trouxe consigo uma pressão por uniformidade, não apenas em questões doutrinárias, mas também em questões de representação visual. Os grandes concílios ecumênicos dos séculos IV e V, que definiram a ortodoxia cristã, em termos teológicos, também tiveram impacto indireto na iconografia. Se Jesus era verdadeiramente Deus encarnado, como afirmava o Credo de Nicéia, então sua imagem deveria refletir essa majestade divina. O Jesus humilde das catacumbas não era mais adequado para uma religião imperial. Foi nesse contexto que surgiu a iconografia do Cristo Pantocrator, que dominaria a arte cristã oriental por mais de 1 milênio. O Pantocrator, palavra grega que significa todo-poderoso, ou governante de tudo, era representado como uma figura frontal, hierática, com olhos grandes e penetrantes que pareciam seguir o observador, uma expressão séria e solene, cabelos longos e barba, vestido com mantos ricos e segurando um livro dos evangelhos em uma mão, enquanto a outra se erguia em gesto de bênção. Esta imagem, que ainda hoje domina as igrejas ortodoxas, era uma declaração de poder divino, uma afirmação visual de que Cristo era o verdadeiro imperador do universo, superior a qualquer governante terreno. O Pantocrator bizantino ainda mantinha certas características mediterrâneas. Sua pele era geralmente de tom oliváceo, seus cabelos e barba eram castanho escuros, seus traços, embora estilizados, não eram explicitamente nórdicos. Mas já se podia perceber um processo de distanciamento da aparência semítica original. Os ícones bizantinos seguiam convenções rígidas que enfatizavam a transcendência e a espiritualidade em detrimento do realismo físico. O corpo de Cristo era alongado, etéreo, quase incorpóreo. Suas feições eram idealizadas segundo padrões estéticos greco-romanos de beleza masculina. O judeu galileu já estava desaparecendo sob camadas de ouro e pigmento. A situação era diferente na Europa Ocidental, onde o colapso do Império Romano no século V criou um cenário cultural muito mais fragmentado e diverso. Durante a Alta Idade Média, a arte cristã ocidental era mais primitiva e menos padronizada do que sua contraparte bizantina. Os manuscritos iluminados das Ilhas Britânicas, por exemplo, mostravam um Jesus com características célticas, enquanto as esculturas românicas da França e da Espanha o representavam com traços mais latinos.
Cada região adaptava a imagem de Jesus aos tipos físicos com os quais estava familiarizada. Mas foi no período gótico, a partir do século XII, e especialmente no Renascimento, a partir do século XIV, que a europeização de Jesus atingiu seu ápice. Os grandes mestres italianos do Renascimento revolucionaram a arte ocidental com sua redescoberta das técnicas clássicas de representação realista e sua ênfase na beleza humana idealizada. E quando esses artistas pintavam Jesus, eles o pintavam não como um judeu do primeiro século, mas como um ideal de beleza masculina europeia. Giotto, Fra Angelico, Leonardo, Michelangelo, Rafael, todos eles contribuíram para a criação de um Jesus que era, em essência, um europeu do Renascimento em trajes antigos. Leonardo da Vinci merece menção especial neste contexto. Sua Última Ceia, pintada entre 1495 e 1498 no refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão, é uma das imagens mais influentes de Jesus já criadas. O Jesus de Leonardo é um homem de feições delicadas, pele clara, cabelos castanhos ondulados caindo sobre os ombros, barba bem aparada, mãos elegantes. Ele poderia ser um nobre italiano do século XV, um príncipe de Florença ou Milão. Não há nada nessa imagem que sugira uma origem no Oriente Médio, nada que evoque a realidade física de um carpinteiro judeu da Galileia. E Leonardo não estava sozinho. Michelangelo, em suas representações de Cristo no teto da Capela Sistina e no afresco do Juízo Final, criou um Jesus de proporções heróicas, musculoso como um atleta grego, com traços que evocam mais Apolo do que um rabino itinerante. Rafael, em suas inúmeras Madonas e Sagradas Famílias, pintou um Jesus bebê loiro e rosado, o arquétipo da criança europeia idealizada. Dürer, no norte da Europa, representou Cristo com os traços germânicos de seus conterrâneos bávaros. Spinoza, como homem do século XVII, herdou essa tradição iconográfica. As igrejas que ele via em Amsterdã, Leiden e Haia estavam decoradas com pinturas que seguiam os modelos estabelecidos pelo Renascimento italiano e adaptados pelos mestres flamengos e holandeses. Rubens, Rembrandt, Van Dyck, todos eles pintaram Jesus com características europeias. E essas imagens não ficavam confinadas às igrejas. Elas se reproduziam em gravuras, em ilustrações de livros, em objetos de devoção popular. O Jesus europeu havia se tornado onipresente, a ponto de qualquer outra representação parecer estranha ou mesmo herética. Mas Spinoza era um pensador que não se deixava impressionar pela ubiquidade de uma ideia ou imagem. Ele sabia que popularidade não é critério de verdade, que milhões de pessoas podem acreditar em algo falso sem que isso o torne verdadeiro. E quando ele aplicou suas ferramentas analíticas à questão da aparência de Jesus, chegou à conclusão inevitável de que a imagem europeia de Cristo era uma construção humana, não uma representação fiel da realidade histórica. O Jesus das pinturas renascentistas era tão fictício quanto os deuses do Olimpo, pintados pelos mesmos artistas. Essa conclusão tinha implicações profundas que iam muito além da história da arte. Se a imagem de Jesus havia sido falsificada, o que mais poderia ter sido falsificado? Se a Igreja havia mentido sobre algo tão básico quanto a aparência física de seu fundador, sobre o que mais ela poderia ter mentido? A investigação de Spinoza sobre a aparência de Jesus era, na verdade, a ponta de um iceberg muito maior. Uma investigação sobre a natureza da verdade religiosa, sobre a confiabilidade das instituições eclesiásticas, sobre a relação entre poder e conhecimento. Era uma investigação que ameaçava derrubar todo o edifício da autoridade religiosa europeia. E é por isso que Spinoza foi tão ferozmente perseguido. A transformação de Jesus em um homem branco europeu não aconteceu no vácuo. Ela foi parte de um processo mais amplo, pelo qual o cristianismo se tornou a religião do Império Romano e, posteriormente, a religião da Europa. Para entender essa transformação, precisamos examinar a história política do cristianismo primitivo e medieval e compreender como as necessidades do poder temporal moldaram a doutrina e a iconografia religiosa. Nos primeiros 3 séculos de sua existência,
O cristianismo era uma religião marginal, frequentemente perseguida, cujos adeptos eram em sua maioria pessoas das classes mais baixas da sociedade romana: escravos, libertos, pequenos artesãos, mulheres, estrangeiros. A mensagem de Jesus, com sua ênfase nos pobres, nos mansos, nos perseguidos por causa da justiça, ressoava poderosamente entre aqueles que tinham pouco a ganhar com a ordem estabelecida. O cristianismo primitivo era, em muitos aspectos, uma religião de protesto social, uma afirmação de que os valores do mundo estavam invertidos, de que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos. Essa situação mudou radicalmente com a conversão do imperador Constantino no início do século IV. A história tradicional conta que Constantino teve uma visão antes da Batalha da Ponte Milvio, em 312, na qual viu uma cruz no céu com as palavras In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Ele ordenou que seus soldados pintassem o símbolo cristão em seus escudos, venceu a batalha e se tornou imperador único do Ocidente. No ano seguinte, ele promulgou o Édito de Milão, que garantia liberdade religiosa aos cristãos e iniciava o processo de transformação do cristianismo de religião perseguida em religião oficial. Historiadores modernos debatem as motivações de Constantino e a sinceridade de sua conversão. O que não está em debate é o impacto de sua decisão. De repente, ser cristão deixou de ser um risco e passou a ser uma vantagem. Aqueles que queriam ascender na burocracia imperial, aqueles que buscavam favores do trono, aqueles que simplesmente queriam estar do lado certo do poder, começaram a se converter em massa. A composição social do cristianismo mudou dramaticamente em poucas décadas. A religião dos pobres e marginalizados tornou-se a religião das elites, e essas elites trouxeram consigo suas expectativas culturais e estéticas. Constantino também interferiu diretamente nos assuntos internos da Igreja, convocando o Concílio de Nicéia em 325 para resolver disputas teológicas que ameaçavam a unidade do movimento cristão. Esse foi o primeiro de uma série de concílios ecumênicos nos quais bispos de todo o mundo cristão, com forte pressão e frequentemente presença dos imperadores, definiram o que era ortodoxia e o que era heresia. O credo que emergiu de Nicéia, e que ainda é recitado nas igrejas cristãs hoje, afirmava que Jesus era Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, da mesma substância que o Pai. O homem de Nazaré havia sido elevado à condição de segunda pessoa da Trindade, igual e coeterno com o Criador do universo. Esta elevação teológica teve consequências iconográficas inevitáveis. Se Jesus era Deus encarnado, ele não podia ser representado como um homem comum. Sua imagem precisava refletir sua majestade divina, sua transcendência sobre todas as coisas criadas. E os modelos disponíveis para representar essa majestade eram os modelos imperiais romanos. Assim como o imperador era representado em moedas e estátuas, com todos os símbolos de poder e autoridade, assim Jesus começou a ser representado com símbolos análogos de poder celestial. O nimbo ou auréola, originalmente um símbolo solar associado a divindades pagãs, foi adotado para indicar a natureza divina de Cristo. Os mantos púrpura, cor reservada ao imperador, passaram a vestir o corpo de Jesus nas representações artísticas. O trono, símbolo máximo de autoridade temporal, tornou-se o assento de Cristo nas imagens do Pantocrator. Mas a romanização do cristianismo foi além da iconografia. A própria estrutura institucional da Igreja foi modelada na estrutura do Império. Assim como o Império tinha províncias governadas por prefeitos subordinados ao imperador, a Igreja desenvolveu dioceses governadas por bispos subordinados, em última instância, ao bispo de Roma, que gradualmente assumiu um papel de primazia sobre os demais. A língua latina, língua administrativa do Império Ocidental, tornou-se a língua litúrgica da Igreja Ocidental. O calendário romano, com suas festas e comemorações, foi cristianizado com celebrações cristãs, substituindo ou absorvendo festividades pagãs. O Natal, em 25 de dezembro, por exemplo, foi provavelmente estabelecido para coincidir com o festival romano do Sol Invictus, o nascimento do Sol Invencível no solstício de inverno.
Spinoza, estudando a história da Igreja, percebeu que essa romanização havia transformado profundamente o caráter do cristianismo. A religião de Jesus, um movimento judaico de renovação espiritual e esperança messiânica, havia se tornado algo completamente diferente, uma instituição de poder temporal, aliada aos reis e imperadores, dona de vastas propriedades e riquezas, comandando exércitos e perseguindo hereges. O Jesus que pregou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, havia se tornado o padroeiro de uma instituição que acumulava tesouros imensos enquanto milhões de fiéis viviam na miséria. E a imagem de Jesus refletia essa transformação. O carpinteiro judeu de pele morena não servia mais aos propósitos de uma igreja imperial. Era preciso um Jesus que legitimasse o poder, que justificasse a hierarquia, que santificasse a desigualdade. Um Jesus europeu com traços que evocavam a nobreza e a realeza do continente cumpria essa função perfeitamente. Ao olhar para as imagens de Cristo nas catedrais e palácios, os fiéis europeus viam alguém que se parecia com seus reis e senhores. A mensagem implícita era clara. A ordem social existente tinha sanção divina, porque o próprio Deus encarnado se parecia com aqueles que ocupavam o topo da pirâmide social. Este processo de legitimação visual tornou-se ainda mais intenso durante o período colonial, quando as potências europeias se lançaram à conquista do mundo. Os espanhóis que desembarcaram no Caribe e no México, os portugueses que chegaram ao Brasil e à África, os ingleses que colonizaram a América do Norte e a Índia, todos eles carregavam consigo imagens de um Jesus branco e europeu. Essas imagens eram parte essencial do aparato de dominação colonial. Ao apresentar aos povos conquistados um Deus que se parecia com os conquistadores, os europeus reforçavam a mensagem de sua superioridade natural. A evangelização andava de mãos dadas com a subjugação, e a imagem de Jesus era uma ferramenta de controle tão eficaz quanto as armas e as doenças. Spinoza viveu no auge da era colonial holandesa. A Companhia das Índias Orientais Holandesas, fundada em 1602, estava construindo um império comercial que se estendia da África à Ásia. A Companhia das Índias Ocidentais, fundada em 1621, operava nas Américas, incluindo uma breve ocupação do nordeste do Brasil. Os lucros desse império global financiavam a prosperidade de Amsterdã, a cidade onde Spinoza nasceu e foi educado. Ele não podia ignorar a conexão entre o cristianismo europeu e o projeto colonial, entre a imagem de um Jesus branco e a dominação de povos de pele escura em nome desse Jesus. A arte sacra cristã não é apenas expressão de devoção religiosa, é também um instrumento de poder, uma ferramenta de propaganda, um meio de comunicação de massas em sociedades onde a maioria da população era analfabeta. Entender isso é fundamental para compreender como e por que a imagem de Jesus foi transformada ao longo dos séculos. Os artistas que pintaram e esculpiram as imagens de Cristo que conhecemos não eram agentes livres, seguindo sua inspiração pessoal. Eram trabalhadores cumprindo encomendas, seguindo instruções de patronos poderosos que tinham objetivos específicos em mente. Durante a Idade Média, os principais patronos da arte sacra eram a igreja institucional e a nobreza. Bispos, abades, papas e reis encomendavam obras de arte para suas catedrais, mosteiros, capelas e palácios. Essas obras tinham múltiplas funções: glorificar a Deus, instruir os fiéis e letrados nas histórias bíblicas, demonstrar a riqueza e o poder do patrono e afirmar a autoridade da igreja sobre todos os aspectos da vida. A imagem de Jesus, no centro dessa iconografia, precisava servir a todos esses propósitos simultaneamente. Para os fiéis comuns que entravam em uma catedral medieval, as imagens nas paredes e vitrais eram sua principal fonte de conhecimento sobre a história sagrada. Eles não liam a Bíblia. Poucos sabiam ler, e os manuscritos eram raríssimos e caríssimos. O que eles conheciam da vida de Jesus vinha dos sermões dos padres e das imagens que viam à sua volta. E essas imagens, encomendadas pelos poderosos, transmitiam a versão da história que interessava aos poderosos.
Um Jesus majestoso, régio, europeu reforçava a autoridade da Igreja e legitimava a ordem social. Um Jesus judeu, semita, marginal, seria subversivo demais para ser tolerado. Isso não significa necessariamente que houve uma conspiração consciente para falsificar a aparência de Jesus. O processo foi mais sutil e, em muitos aspectos, inconsciente. Os artistas europeus pintavam o que conheciam, usavam como modelos as pessoas que viam ao seu redor, aplicavam os padrões estéticos de suas próprias culturas. Um pintor florentino do século XV, encomendado a representar a Sagrada Família, naturalmente usaria florentinos como modelos. Uma mãe italiana segurando seu bebê italiano se tornava Maria segurando o menino Jesus. O resultado era uma europeização progressiva e acumulativa, que ao longo de gerações apagou completamente os traços semíticos originais. Mas houve também elementos de manipulação consciente. Os teólogos medievais desenvolveram teorias elaboradas sobre a aparência de Jesus que serviam a propósitos doutrinários específicos. Alguns argumentavam que Jesus devia ter sido o mais belo dos homens, porque a beleza física era um reflexo da perfeição moral e espiritual. Outros, citando o profeta Isaías, ele não tinha beleza nem esplendor que atraísse nosso olhar, nem aparência que nos agradasse. Argumentavam que Jesus devia ter sido comum ou mesmo feio, demonstrando assim que seu poder vinha de Deus e não de atributos humanos. Mas mesmo aqueles que defendiam um Jesus de aparência comum, geralmente o imaginavam como um europeu comum, não como um semita comum. Uma das teorias mais influentes sobre a aparência de Jesus surgiu da carta apócrifa de Lentulus, um documento falsificado provavelmente no século XIII, que pretendia ser uma descrição de Jesus, escrita por um oficial romano contemporâneo. Segundo essa carta fictícia, Jesus tinha cabelos cor de avelã madura, lisos até as orelhas e depois encaracolados, mais brilhantes e caindo sobre os ombros. Uma barba da cor do cabelo, não muito longa, dividida no meio. Olhos cinza-azulados, claros e penetrantes. Expressão serena e gentil. Esta descrição, embora completamente inventada, tornou-se enormemente influente e foi usada por inúmeros artistas como guia para suas representações de Cristo. Spinoza, como crítico textual, sabia identificar documentos falsificados. Seu Tratado Teológico Político, publicado anonimamente em 1670, aplicava métodos de análise histórica e linguística aos textos bíblicos, demonstrando que muitos livros tradicionalmente atribuídos a figuras como Moisés e Salomão haviam sido escritos séculos depois por autores desconhecidos. A mesma abordagem crítica podia ser aplicada à Carta de Lentulus e a outros documentos que pretendiam descrever a aparência de Jesus. Quando submetidos ao escrutínio racional, esses textos revelavam-se como o que eram: fabricações tardias destinadas a preencher lacunas na tradição com informações inventadas. A questão que Spinoza levantou e que permanece relevante hoje é: por que a Igreja tolerou e até encorajou essas falsificações? Por que não houve um esforço para corrigir as representações artísticas de Jesus e aproximá-las da realidade histórica? A resposta, para Spinoza, estava no fato de que a verdade histórica não servia aos interesses da Igreja institucional. Um Jesus historicamente preciso seria um Jesus judeu, e a Igreja medieval tinha uma relação profundamente problemática com o judaísmo. Por um lado, o cristianismo derivava do judaísmo e reconhecia as escrituras hebraicas como parte de seu cânon sagrado. Por outro lado, a Igreja culpava os judeus pela morte de Jesus e via o judaísmo como uma religião superada e obsoleta, cujos praticantes eram obstinados em sua recusa de aceitar o Messias. Esse antissemitismo teológico teve consequências terríveis para os judeus da Europa ao longo dos séculos. Massacres, expulsões, guetos, perseguições de toda sorte, os judeus europeus sofreram imensamente nas mãos de populações cristãs que os viam como os assassinos de Cristo. Que essa violência era facilitada pela dissociação visual entre Jesus e os judeus. Quando Jesus era representado como um europeu loiro de olhos azuis e os judeus eram representados com os traços semíticos que realmente possuíam, ficava mais fácil para os cristãos europeus
odiarem os judeus como um povo estrangeiro e ameaçador, esquecendo que Jesus havia sido um deles. Spinoza, como judeu excomungado vivendo na Europa cristã, estava intensamente consciente dessa história de perseguição. Seus próprios antepassados haviam fugido de Portugal para escapar da Inquisição. Ele sabia o que significava pertencer a um povo marcado para a discriminação e a violência. E ele percebia a conexão entre a falsificação da imagem de Jesus e a perseguição dos judeus. Ao apagar os traços judaicos de Jesus, a Igreja havia facilitado o esquecimento de que Jesus era judeu, o que, por sua vez, facilitava o ódio aos judeus. A iconografia cristã não era apenas uma questão de estética, era uma questão de vida e morte para o povo de Spinoza. A arte sacra europeia, portanto, não pode ser vista como uma expressão inocente de fé religiosa. Ela foi e continua sendo um campo de batalha ideológico onde se disputam questões de poder, identidade e memória. As imagens de um Jesus europeu que adornam igrejas em todo o mundo são monumentos a uma história de apropriação cultural e manipulação política. Elas não representam o homem histórico de Nazaré. Representam o que os poderes da Europa quiseram que Jesus fosse. E Spinoza foi um dos primeiros pensadores a ter a coragem de dizer isso abertamente, mesmo sabendo que pagaria um preço altíssimo por sua ousadia. Para compreender plenamente a análise de Spinoza sobre a imagem de Jesus, precisamos entender sua filosofia mais ampla e o método revolucionário que ele aplicava a todas as questões, fossem elas religiosas, políticas ou metafísicas. Spinoza não era meramente um crítico religioso. Era um filósofo sistemático que desenvolveu uma das visões de mundo mais originais e radicais da história do pensamento ocidental. E foi essa visão de mundo que lhe permitiu ver através das ilusões que cegavam seus contemporâneos. O centro da filosofia de Spinoza é a ideia de que existe apenas uma substância no universo, que ele chamava de Deus ou natureza, usando os dois termos de forma intercambiável. Essa substância única se manifesta em infinitos atributos, dos quais conhecemos apenas dois: pensamento e extensão, ou seja, mente e matéria. Tudo o que existe é uma modificação dessa substância única, uma expressão particular da realidade infinita que é Deus-natureza. Isso significa que não há separação entre o Criador e a criação, entre o sagrado e o profano, entre o natural e o sobrenatural. Tudo é divino porque tudo é parte da única substância que existe. Esta visão, conhecida como panteísmo ou monismo, era radicalmente oposta às concepções religiosas tradicionais, tanto judaicas quanto cristãs. Para a ortodoxia religiosa, Deus era uma pessoa transcendente, que existia separado do mundo, que havia criado o universo do nada por um ato de vontade livre, que intervinha na história através de milagres, que se revelava aos profetas, que fazia alianças com povos escolhidos, que recompensava os justos e punia os ímpios. O Deus de Spinoza não era nada disso. Ele não tinha vontade, não tinha propósito, não tinha preferências. Ele simplesmente era, e tudo o que existia era uma expressão necessária de sua natureza eterna e infinita. As implicações dessa visão para a compreensão da religião eram devastadoras. Se Deus não é uma pessoa que intervém na história, então os milagres não existem. Se não há separação entre o natural e o sobrenatural, então os eventos descritos na Bíblia como manifestações divinas têm que ser entendidos de outra forma, ou como fenômenos naturais mal compreendidos por povos antigos, ou como ficções criadas para propósitos didáticos ou políticos. A Bíblia, para Spinoza, não era a palavra literal de Deus. Era uma coleção de textos humanos, escritos por homens em contextos históricos específicos, refletindo os conhecimentos, preconceitos e interesses de seus autores. Armado com essa visão, Spinoza desenvolveu um método de interpretação bíblica que antecipou em séculos a crítica histórica moderna. Ele argumentava que a Bíblia deveria ser estudada como qualquer outro texto antigo, com atenção à linguagem original, ao contexto histórico, às intenções dos autores e às circunstâncias de composição e transmissão. Aplicando esse método, ele chegou a conclusões que escandalizaram seus contemporâneos: que Moisés não havia escrito o Pentateuco
que muitos livros bíblicos tinham múltiplos autores, que os textos haviam sido editados e modificados ao longo dos séculos, que os profetas não eram filósofos iluminados, mas homens de imaginação vívida que expressavam suas mensagens através de metáforas e símbolos. E foi esse mesmo método que Spinoza aplicou à questão da aparência de Jesus. Ele perguntou: o que os textos bíblicos realmente nos dizem sobre Jesus? Quais são as evidências que temos? O que podemos inferir do contexto histórico e geográfico? E ele descobriu que as evidências apontavam para um Jesus muito diferente daquele que a arte cristã europeia representava. Jesus era um judeu da Galileia, o que significa que tinha as características físicas típicas dos judeus semitas do primeiro século. A imagem do Jesus europeu não tinha nenhum fundamento nos textos bíblicos ou na realidade histórica. Era uma construção posterior, uma projeção das expectativas culturais europeias sobre a figura de Cristo. Mas Spinoza foi além da mera correção iconográfica. Ele perguntou por que essa construção havia ocorrido, quem se beneficiava dela, que funções ela servia. E sua resposta foi profundamente política. A imagem do Jesus europeu servia para legitimar o poder da Igreja e dos estados cristãos da Europa, para justificar a dominação europeia sobre outros povos, para facilitar a perseguição dos judeus ao dissociar Jesus de seu povo de origem. A iconografia cristã não era inocente, era ideologia, propaganda visual a serviço de interesses de poder. Esta análise spinoziana antecipa em séculos os desenvolvimentos da teoria crítica e dos estudos culturais do século XX. Pensadores como Michel Foucault, com sua análise das relações entre poder e conhecimento, ou Edward Said, com sua crítica do orientalismo e das representações ocidentais do outro, estão trabalhando no terreno que Spinoza foi um dos primeiros a mapear. A ideia de que as representações culturais não são reflexos neutros da realidade, mas construções interessadas que servem a propósitos de dominação, é hoje amplamente aceita nas ciências humanas. Mas no século XVII era uma ideia revolucionária e perigosa. Spinoza pagou caro por suas ideias. Além da excomunhão pela comunidade judaica, ele viveu sob a ameaça constante de perseguição por parte das autoridades cristãs. Seu Tratado Teológico-Político foi publicado anonimamente, com um editor falso e um local de publicação falso, para proteger tanto o autor quanto os impressores. Mesmo assim, o livro foi rapidamente identificado como obra de Spinoza e foi proibido pelas autoridades holandesas em 1674. Sua Ética, sua obra-prima filosófica, não foi publicada durante sua vida. Ele a deixou aos cuidados de amigos de confiança, que a publicaram logo após sua morte, em 1677. A vida de Spinoza foi uma demonstração de que a busca pela verdade tem custos reais. Ele perdeu sua comunidade, sua família, sua segurança. Viveu em relativo isolamento, dependendo de um pequeno círculo de admiradores e correspondentes que arriscavam suas próprias reputações ao se associar com ele. Morreu aos 44 anos, provavelmente de uma doença pulmonar causada pela inalação de poeira de vidro durante seu trabalho como polidor de lentes. Não deixou riqueza, não deixou família, não deixou discípulos organizados, mas deixou uma obra que continuaria a influenciar o pensamento ocidental por séculos. Uma obra que incluía a primeira análise crítica séria da construção da imagem de Jesus. A coragem intelectual de Spinoza é um modelo para todos que buscam a verdade independentemente das consequências. Ele nos mostrou que é possível questionar as autoridades, desafiar os consensos, pensar por si mesmo quando todo o peso da tradição e do poder se opõe. E ele nos mostrou que a verdade sobre Jesus, incluindo a verdade sobre sua aparência física, é uma verdade que vale a pena buscar, mesmo que essa busca nos custe a aprovação de nossa comunidade e de nossa sociedade. Quase 400 anos se passaram desde que Spinoza desafiou as concepções estabelecidas sobre a aparência de Jesus. Nesse tempo, a ciência avançou enormemente, desenvolvendo ferramentas e métodos que permitem investigar questões históricas com uma precisão que Spinoza jamais poderia ter imaginado. Arqueologia, antropologia física,
análise de DNA antigo, reconstituição facial forense. Todas essas disciplinas contribuem hoje para nossa compreensão de como eram as pessoas que viveram no passado. E quando aplicamos essas ferramentas à questão da aparência de Jesus, os resultados confirmam amplamente o que Spinoza havia deduzido através da análise textual e do raciocínio lógico. Em 2001, o especialista forense britânico Richard Neve, em colaboração com historiadores e arqueólogos israelenses, realizou uma reconstituição facial de um típico homem judeu da Galileia do primeiro século. O processo começou com a análise de crânios descobertos em escavações arqueológicas na região, datados do período em que Jesus viveu. Usando técnicas de antropologia forense desenvolvidas para ajudar na identificação de vítimas de crimes e desastres, Neave construiu uma face de argila sobre uma réplica de um desses crânios, adicionando camadas de músculo e pele de acordo com os padrões conhecidos para populações semíticas antigas. O resultado foi uma face que chocou muitos cristãos ocidentais. O homem que emergiu do trabalho de Neave tinha pele morena escura, quase olivácea. Seus cabelos eram escuros, espessos e crespos, provavelmente cortados curtos, como era o costume entre os judeus galileus da época. Seu nariz era largo e proeminente, suas sobrancelhas grossas, seus lábios cheios. Ele tinha uma barba espessa e escura. Seus olhos eram castanhos ou negros. Em suma, ele se parecia muito mais com um palestino ou beduíno contemporâneo do que com qualquer europeu. Se esse homem aparecesse em um aeroporto ocidental hoje, provavelmente seria selecionado para uma revista adicional por motivos de segurança. É claro que essa reconstituição não pretende ser um retrato de Jesus especificamente. Não temos o crânio de Jesus, não temos seu DNA, não temos nenhuma descrição confiável de suas características individuais. O que Neave criou foi uma representação do tipo físico ao qual Jesus teria pertencido, um judeu galileu típico do primeiro século. Jesus poderia ter sido mais alto ou mais baixo que a média, mais magro ou mais robusto, com nariz mais ou menos pronunciado, mas suas características gerais, cor da pele, tipo de cabelo, traços faciais, teriam sido consistentes com o que essa reconstituição mostra. Outros estudos chegaram a conclusões semelhantes. A análise dos manuscritos do Mar Morto e de outros textos judaicos do período indica que os judeus do primeiro século tinham práticas de higiene e aparência específicas. Os homens adultos usavam barba, como sinal de maturidade e piedade. Os cabelos eram geralmente mantidos a um comprimento moderado, não muito longos nem muito curtos. As roupas eram simples túnicas de lã ou linho, adequadas ao clima quente e seco da região. Jesus, como judeu observante, teria seguido esses costumes. A análise genética de populações judaicas modernas também fornece informações relevantes. Estudos de DNA mostram que os judeus de hoje, especialmente os judeus sefarditas e Mizrahi, mantêm marcadores genéticos que os conectam às populações antigas do Levante. Embora 2000 anos de diáspora tenham introduzido alguma mistura genética com populações europeias, africanas e asiáticas, o núcleo genético judaico ainda reflete uma origem no Oriente Médio. As características físicas associadas a esses marcadores genéticos, pele olivácea a morena, cabelos escuros, olhos castanhos, teriam sido ainda mais pronunciadas nos judeus do primeiro século, antes da diáspora. Diante dessas evidências, a conclusão é inescapável. O Jesus histórico não se parecia nada com as representações que dominam a arte cristã ocidental. Ele não tinha pele clara, não tinha olhos azuis, não tinha cabelos castanhos ondulados. Ele tinha a aparência de um homem do Oriente Médio, porque era um homem do Oriente Médio. A imagem do Jesus europeu é uma ficção, uma construção cultural que foi imposta sobre a figura histórica para servir aos interesses de poderes europeus. Mas o que fazer com essa conclusão? Quais são suas implicações para a fé cristã e para a cultura ocidental em geral? Estas são perguntas que não têm respostas simples, e diferentes pessoas responderão a elas de maneiras diferentes, dependendo de suas crenças e compromissos. Para alguns cristãos, a aparência física de Jesus é irrelevante para sua fé. O que importa é sua mensagem, seu sacrifício, sua ressurreição. Se ele tinha pele clara ou escura,
olhos azuis ou castanhos, não faz diferença para o significado espiritual de sua vida e ensinamentos. Jesus poderia ter qualquer aparência e ainda ser o Salvador do mundo. A iconografia europeia, nesta visão, é apenas uma convenção cultural, uma forma de tornar Jesus visualmente acessível para populações específicas, sem nenhuma pretensão de precisão histórica. Há mérito nessa posição, mas ela ignora a história de como a imagem do Jesus europeu foi usada. Não foi apenas uma convenção cultural inocente, foi uma ferramenta de dominação, uma forma de afirmar a superioridade europeia, uma maneira de dissociar Jesus de seu povo judeu para facilitar o antissemitismo. A iconografia cristã tem consequências reais no mundo real, e fingir que não tem é uma forma de cumplicidade com essas consequências. Para outros, a revelação da verdadeira aparência de Jesus é uma oportunidade de renovação espiritual. Ver Jesus como ele realmente era, um homem moreno do Oriente Médio, membro de um povo oprimido, marginalizado pelo poder imperial de sua época, pode reconectar os cristãos com a mensagem original de seu fundador. O Jesus histórico não era um representante do poder e do privilégio, era um desafiante do poder e do privilégio. Recuperar essa imagem pode ajudar a recuperar essa mensagem. Spinoza provavelmente teria apreciado essa perspectiva, embora ele próprio não fosse cristão e não esperasse nenhuma renovação espiritual do cristianismo. Para ele, o que importava era a verdade, independentemente de suas consequências para a fé de quem quer que fosse. A imagem do Jesus europeu era falsa, e as pessoas tinham o direito de saber que era falsa. O que fariam com esse conhecimento era problema delas. Nós, herdeiros de Spinoza 4 séculos depois, temos acesso a evidências que ele não tinha e a ferramentas de análise que ele não podia imaginar. Mas a questão fundamental permanece a mesma. Temos coragem de olhar para a verdade, mesmo quando ela contradiz nossas crenças mais queridas? Temos coragem de questionar as imagens e narrativas que nos foram transmitidas, mesmo quando elas estão embutidas nas instituições mais poderosas de nossa sociedade? Temos coragem de seguir a razão aonde quer que ela nos leve, mesmo quando o caminho é difícil e solitário? Spinoza teve essa coragem. Ele pagou o preço por ela. Mas ele também nos deixou um legado de liberdade intelectual, que continua a inspirar todos que buscam a verdade. A questão da aparência de Jesus é apenas um exemplo de como essa busca pode nos levar a conclusões surpreendentes e desafiadoras. Há muitas outras questões esperando para serem exploradas, muitas outras verdades escondidas sob camadas de tradição e convenção. A jornada que começamos com Spinoza não termina aqui. Ela apenas começa. A ciência moderna trouxe uma ferramenta poderosa para investigar o passado, a análise de DNA antigo. Nos últimos 20 anos, geneticistas conseguiram extrair e sequenciar material genético de ossos humanos com milhares de anos de idade, revelando informações surpreendentes sobre as populações antigas do Oriente Médio. E essas descobertas têm implicações diretas para a nossa compreensão de como Jesus realmente se parecia. Estudos genéticos de restos mortais encontrados em Israel e na Palestina, datados do período do Segundo Templo, mostram que os judeus da época de Jesus eram geneticamente muito semelhantes às populações que ainda habitam a região hoje. Eles compartilhavam marcadores genéticos com os modernos palestinos, libaneses, sírios e jordanianos. Em termos de aparência física, isso se traduzia em pele de tom médio a escuro, cabelos predominantemente escuros e ondulados ou crespos, olhos castanhos e traços faciais característicos do Mediterrâneo Oriental. Um aspecto particularmente interessante desses estudos é a análise dos genes que determinam a pigmentação da pele. Os alelos associados à pele clara, comuns nas populações do norte da Europa, eram raros ou ausentes nas populações do Levante Antigo. Isso significa que a probabilidade de Jesus ter tido pele clara é extremamente baixa do ponto de vista genético. Ele quase certamente tinha a pele morena, característica dos povos semitas, uma pele adaptada à intensa radiação solar da região mediterrânea oriental. Os cabelos loiros ou ruivos frequentemente atribuídos a Jesus na arte ocidental são igualmente improváveis.
Os genes responsáveis por essas cores de cabelo são característicos de populações do norte da Europa e eram praticamente inexistentes no Oriente Médio Antigo. Jesus teria tido cabelos escuros, provavelmente pretos ou castanho muito escuro, possivelmente com alguma ondulação ou crespidão natural. Quanto aos olhos, a situação é semelhante. Os olhos azuis ou verdes são resultado de variantes genéticas que surgiram no norte da Europa e se espalharam posteriormente para outras regiões através de migração e miscigenação. No Oriente Médio do primeiro século, esses genes eram extremamente raros. A grande maioria dos judeus galileus teria olhos castanhos, variando do castanho claro ao quase negro. Spinoza não tinha acesso a essas ferramentas genéticas, mas sua conclusão, baseada apenas na análise histórica e no raciocínio lógico, é plenamente confirmada pela ciência moderna. O Jesus histórico era fisicamente um homem do Oriente Médio, indistinguível de seus contemporâneos judeus e não-judeus da região. A imagem europeia de Cristo é uma ficção sem qualquer fundamento biológico ou histórico. Mas a genética nos conta ainda outra história relevante. Estudos das populações judaicas modernas mostram que, apesar de 2000 anos de diáspora, os judeus mantiveram uma notável continuidade genética com seus antepassados do Levante. Os judeus sefarditas, descendentes dos judeus expulsos da Espanha em 1492, o mesmo grupo ao qual pertencia a família de Spinoza, preservam marcadores genéticos que os conectam diretamente às populações judaicas antigas. Ironicamente, os antepassados de Spinoza provavelmente se pareciam fisicamente com Jesus, muito mais do que qualquer dos artistas europeus que o pintaram. A transformação da imagem de Jesus não foi apenas uma questão de aparência física, foi também uma transformação de sua mensagem, de sua identidade, de seu significado. O Jesus judeu da Galileia pregava uma mensagem profundamente enraizada na tradição profética de Israel, uma mensagem de justiça social, de libertação dos oprimidos, de inversão das hierarquias de poder. O Jesus europeu das catedrais medievais e das pinturas renascentistas transmitia uma mensagem muito diferente. Uma mensagem de ordem, de hierarquia, de submissão aos poderes estabelecidos. Spinoza percebeu essa transformação com clareza. Ele observou que os ensinamentos de Jesus, quando lidos em seu contexto judaico original, eram frequentemente subversivos e desafiadores. Jesus criticava os ricos e poderosos, associava-se com os marginalizados e desprezados, desafiava as autoridades religiosas de seu tempo. Suas famosas bem-aventuranças proclamavam que os pobres, os mansos, os perseguidos eram abençoados, enquanto os ricos e poderosos enfrentariam julgamento. Esta era uma mensagem revolucionária que ameaçava as estruturas de poder de qualquer sociedade. Mas quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, essa mensagem precisou ser domesticada. Os imperadores e bispos que agora controlavam a Igreja não tinham interesse em promover uma ideologia que questionasse o poder e a riqueza. Assim, os ensinamentos de Jesus foram gradualmente reinterpretados para apoiar a ordem estabelecida. A pobreza deixou de ser uma bênção para se tornar uma provação a ser suportada com paciência, na esperança de recompensa celestial. A submissão às autoridades foi elevada à virtude cristã. A hierarquia da Igreja espelhou a hierarquia do Império. A transformação visual de Jesus acompanhou essa transformação ideológica. O Jesus das catacumbas, representado como um pastor humilde ou um jovem filósofo, deu lugar ao Cristo Pantocrator, o governante cósmico sentado em seu trono celestial. O carpinteiro de Nazaré foi substituído pelo Rei dos Reis, e quando esse Rei dos Reis passou a ser representado com traços europeus, a mensagem implícita era que o poder europeu tinha sanção divina. Spinoza viu nisso uma traição fundamental ao espírito dos ensinamentos de Jesus. Embora ele próprio não fosse cristão e não acreditasse na divindade de Cristo, ele reconhecia em Jesus um mestre moral de estatura excepcional, alguém que havia compreendido verdades profundas sobre a natureza humana e a vida ética. A apropriação de Jesus pelos poderes europeus era, para Spinoza,
uma forma de hipocrisia institucional. Usar o nome e a imagem de um profeta da justiça para legitimar a injustiça. O impacto da imagem europeia de Jesus estendeu-se muito além das fronteiras da Europa. Quando os conquistadores e missionários europeus se lançaram à colonização do mundo, a partir do século XV, levaram consigo essa imagem como parte de seu arsenal ideológico, e o efeito dessa exportação iconográfica foi devastador para os povos colonizados. Nas Américas, os missionários espanhóis e portugueses impuseram a imagem do Jesus branco aos povos indígenas como parte do processo de conversão forçada. Os nativos foram ensinados a adorar um Deus que se parecia com seus conquistadores, reforçando a mensagem de que os europeus eram superiores e que a dominação colonial tinha sanção divina. As antigas religiões indígenas foram demonizadas e suprimidas, e em seu lugar foi instalado um cristianismo que apresentava a brancura como sinônimo de santidade. Na África, o processo foi semelhante. Os missionários que acompanhavam os comerciantes de escravos e os administradores coloniais trouxeram consigo imagens de um Jesus europeu que os africanos eram obrigados a aceitar como seu salvador. A cruel ironia era evidente. Os mesmos europeus que escravizavam africanos e os tratavam como sub-humanos exigiam que esses africanos adorassem um Deus à imagem europeia. A iconografia cristã era uma ferramenta de dominação psicológica tão eficaz quanto as correntes e os chicotes. Na Ásia, a resistência foi maior, mas o impacto ainda se fez sentir. Nas Filipinas, colonizadas pelos espanhóis, a imagem do Jesus branco tornou-se dominante e permanece assim até hoje. Na Índia, os missionários portugueses em Goa e os missionários britânicos em outras regiões introduziram representações europeias de Cristo que influenciaram as comunidades cristãs locais. Mesmo em países que nunca foram formalmente colonizados, como a China e o Japão, as missões cristãs trouxeram a iconografia europeia de Jesus. Spinoza não viveu para ver a extensão total do imperialismo europeu, mas ele viveu em uma época em que esse imperialismo estava em plena expansão. A Holanda de sua época era uma potência colonial em ascensão, com possessões na Ásia, na África e nas Américas. Amsterdã, sua cidade natal, era um centro do comércio global, incluindo o comércio de escravos. Spinoza não podia ignorar a conexão entre a religião cristã europeia e o projeto de dominação mundial que seus compatriotas estavam executando. Sua crítica à falsificação da imagem de Jesus era, portanto, também uma crítica implícita ao uso do cristianismo como instrumento de colonização. Ao revelar que Jesus não era europeu, Spinoza estava minando uma das bases ideológicas do imperialismo europeu. No século XX e início do século XXI, começou a emergir um movimento para recuperar a imagem histórica de Jesus e desafiar séculos de representação eurocêntrica. Teólogos, historiadores, artistas e ativistas de diversas partes do mundo começaram a questionar por que Jesus continuava sendo representado como um europeu quando todas as evidências apontavam para uma aparência muito diferente. Na África, esse movimento ganhou força no contexto das lutas pela independência e pelo reconhecimento da dignidade africana. Teólogos africanos argumentaram que a imposição de um Jesus branco havia sido uma forma de violência espiritual contra os povos africanos, e que a recuperação de um Jesus historicamente preciso, ou a representação de Jesus com características africanas, era parte do processo de descolonização mental. Artistas africanos começaram a pintar Jesus com pele negra, não como uma distorção histórica, mas como uma afirmação de que Cristo pertence a todos os povos, e não apenas aos europeus. Nas Américas, movimentos semelhantes surgiram entre comunidades afrodescendentes e indígenas. A imagem do Cristo negro tornou-se um símbolo poderoso de resistência e afirmação identitária. Na América Latina, a teologia da libertação enfatizou o Jesus histórico como um pobre e oprimido, que se solidarizava com os pobres e oprimidos de hoje, desafiando a imagem do Cristo régio e imperial da tradição europeia. Nos Estados Unidos, a questão da aparência de Jesus ganhou relevância no contexto das lutas pelos direitos civis e do movimento Black Lives Matter.
Ativistas questionaram por que igrejas frequentadas por comunidades negras continuavam exibindo imagens de um Jesus branco. Alguns líderes religiosos defenderam a remoção ou substituição dessas imagens, argumentando que elas perpetuavam uma ideologia de supremacia branca incompatível com a mensagem de igualdade e amor universal atribuída a Jesus. Essas discussões contemporâneas ecoam de muitas maneiras as críticas que Spinoza fez há quase 400 anos. A questão da aparência de Jesus não é uma questão trivial de estética religiosa, é uma questão de poder, de identidade, de justiça. A imagem que adoramos molda nossa compreensão do divino e, por extensão, nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no mundo. Um Jesus que se parece apenas com europeus transmite a mensagem de que Deus favorece os europeus. Um Jesus historicamente preciso, ou representado na diversidade de todos os povos que o adoram, transmite uma mensagem muito diferente. A análise de Spinoza sobre a imagem de Jesus levanta questões profundas sobre a natureza da verdade religiosa e sobre a relação entre fé e história. Se a imagem tradicional de Jesus é historicamente falsa, o que mais pode ser falso nas tradições religiosas que herdamos? E se descobrimos que elementos de nossa fé são historicamente infundados, como devemos responder? Spinoza respondeu a essas questões com uma distinção crucial entre o que chamava de conhecimento imaginativo e conhecimento racional. O conhecimento imaginativo é baseado em imagens, histórias, tradições transmitidas de geração em geração, sem exame crítico. É o tipo de conhecimento que aceita a imagem do Jesus europeu simplesmente porque é a imagem que sempre vimos, que nossos pais viram, que nossos avós viram. O conhecimento racional, por outro lado, é baseado na análise cuidadosa das evidências, na lógica, na disposição de questionar mesmo as crenças mais queridas. Para Spinoza, a transição do conhecimento imaginativo para o conhecimento racional era o caminho para a liberdade humana. Enquanto permanecemos presos às imagens e tradições herdadas, somos escravos de forças que não compreendemos. Quando começamos a examinar essas imagens e tradições criticamente, começamos a nos libertar. A descoberta de que o Jesus histórico não se parecia com o Jesus das pinturas europeias pode ser perturbadora, mas é também libertadora. Ela nos liberta de uma ilusão e nos aproxima da verdade. Isso não significa necessariamente que a fé religiosa seja incompatível com o conhecimento racional. Spinoza distinguia entre a superstição, que é baseada no medo e na ignorância, e a verdadeira religião, que é baseada no amor e na compreensão. A superstição precisa de imagens falsas e histórias fantásticas para manter seu poder sobre as mentes. A verdadeira religião não precisa de falsificações. Ela pode confrontar a verdade histórica sem medo, porque seu fundamento é mais profundo do que qualquer imagem particular. Para os cristãos que levam a sério tanto sua fé quanto seu compromisso com a verdade, a análise de Spinoza oferece um desafio e uma oportunidade. O desafio é abandonar as imagens falsas e confrontar a realidade histórica de Jesus como um judeu do Oriente Médio. A oportunidade é redescobrir a mensagem original de Jesus, liberta das distorções impostas por séculos de apropriação europeia. Um Jesus historicamente preciso pode ser um Jesus mais autêntico, mais desafiador, mais relevante para o mundo contemporâneo do que o Jesus domesticado da iconografia tradicional. Chegamos ao final de nossa jornada com Spinoza, mas as questões que ele levantou permanecem abertas, tão relevantes hoje quanto eram há quase 400 anos. A imagem de Jesus continua sendo disputada, debatida, reimaginada em diferentes contextos culturais e políticos. E a pergunta fundamental, quem foi realmente Jesus de Nazaré e como ele se parecia, continua a fascinar e a provocar milhões de pessoas em todo o mundo. O que Spinoza nos ensinou não foi apenas que o Jesus histórico tinha pele morena e cabelos escuros. Isso, em si, é um fato importante, mas é apenas a superfície de uma análise muito mais profunda. O que Spinoza realmente nos ensinou foi um método.
a disposição de questionar as imagens e narrativas que nos são transmitidas, a coragem de seguir a razão aonde quer que ela leve, a recusa de aceitar falsificações simplesmente porque são antigas ou amplamente aceitas. Esse método é aplicável muito além da questão específica da aparência de Jesus. Ele é aplicável a todas as áreas da vida humana, onde tradição e autoridade se opõem à verdade e à liberdade. Spinoza nos mostrou que podemos, e devemos, pensar por nós mesmos, examinar as evidências, chegar às nossas próprias conclusões. Isso não é fácil. Requer coragem, persistência e disposição para aceitar o isolamento que frequentemente acompanha o pensamento independente. Mas é o caminho para a liberdade intelectual e moral. A imagem do Jesus europeu foi uma das mais poderosas e duradouras construções da história humana. Ela moldou a arte, a cultura, a política e a religião do mundo ocidental por mais de 1 milênio. Ela foi usada para justificar conquistas, perseguições e dominações de toda a espécie. Mas ela também foi desafiada, questionada, desconstruída por pensadores corajosos como Spinoza, que se recusaram a aceitar a mentira simplesmente porque era conveniente. Hoje, com as ferramentas da ciência moderna e os insights da crítica histórica, podemos ver com clareza o que Spinoza viu através da razão pura, que Jesus de Nazaré era um homem de seu tempo e lugar, com a aparência característica dos judeus do Oriente Médio do primeiro século. Essa verdade não diminui Jesus. Pelo contrário, ela o resgata da apropriação europeia e o devolve ao mundo como uma figura verdadeiramente universal, que pertence a todos os povos precisamente porque não pode ser capturado pela imagem de nenhum povo particular. Spinoza morreu em 1677, aos 44 anos, pobre e relativamente desconhecido, mas suas ideias sobreviveram, cresceram, influenciaram gerações de pensadores e continuam a iluminar nosso caminho hoje. Ao investigar a verdadeira aparência de Jesus, ele estava fazendo muito mais do que uma correção iconográfica. Estava demonstrando o poder da razão humana de penetrar as ilusões mais arraigadas e aproximar-se da verdade. Que possamos ter a mesma coragem.